E aí eu comecei a estudar o mercado financeiro. E nessa época eu já estava estudando muito desenvolvimento humano. Aí que entra a história da terapia. Só que é o seguinte, o mercado financeiro ele é meio maluco. Porque tu começa a aprender, tu começa a trabalhar com isso e ele te traz muita ansiedade. Por quê? Você trabalha com dinheiro o dia inteiro. O dia inteiro tu tá trabalhando com dinheiro. Aí começou a me dar crises de ansiedade. Por conta de eu estar trabalhando no mercado financeiro. Porque tem um risco também, né, Marcelo? Exatamente, ou seja... Porque você pode ganhar, mas você pode perder. Exatamente, ou seja, tinha dia que eu fazia 200, 300 reais em 5 minutos. E você perde 300, 500, 800 reais nos mesmos 5 minutos. Então, assim, tu fica muito ansioso. E eu não sabia o que era isso. Desculpa. Aí, nesse meio tempo aí, eu comecei a procurar sobre desenvolvimento humano, sobre o que eu poderia fazer para poder ajudar a minha ansiedade e tal. Você começou a querer se curar. Exatamente. Como que fala? Meditação, muita monja Coen, e eu já curtia pra caramba filosofia, então eu tentava meio que mesclar um pouquinho de cada coisa. Até que eu comecei a dar uma tranquilizada, mas veio um problema muito foda. Porque é o seguinte, começou a pandemia e meu pai ficava em casa. Nesse meio tempo, meu pai tinha acabado de começar a trabalhar como Uber, só que teve a pandemia, travou tudo e ele estava em casa. E eu continuava trabalhando no mercado. E o seguinte, eu me sentia culpado de fazer dinheiro sentado em casa, velho. Era muito louco. O dia que eu fazia 300, 500 reais assim, eu não queria contar pra ninguém. Porque eu achava que aquilo era errado, que eu tava roubando alguém, que eu tava prejudicando alguém. E começou a dar um conflito muito grande dentro de mim. Nesse meio tempo aí, eu já tinha estudado sobre hipnose, sobre meditação, um pouquinho de neurociência e eu já tinha visto alguns hipnoterapeutas. Eu falei, pô, eu acho que algum desses caras consegue me ajudar. E aí eu fui fazer um procedimento com um hipnoterapeuta sobre isso daí. Porque assim, o que estava acontecendo? Por exemplo, num dia eu fazia 500, 600 reais, muito rápido, e no outro eu dava um jeito de perder. Exatamente. Lógico. Eu dava um jeito de desfazer. Eu falei, mano, não é possível. Eu sei que eu não deveria entrar nessa operação. Ela não tá dentro do meu escopo. Eu não faço esse tipo de operação. E você entrava? Eu entrava. Você acha que isso tinha alguma ligação, né, com uma a gente chama na constelação familiar de lealdade sistêmica, uma lealdade invisível. Então, assim, se meu pai não tem dinheiro, eu não posso ter dinheiro mais que ele. Então, eu até crio dinheiro na minha vida, mas eu dou um jeito de perder, porque como é que eu vou poder ser mais feliz que ele, ou ter mais dinheiro que ele, ou fazer mais sucesso? Isso é uma questão muito comum. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Sim, exatamente. Não com essas palavras, né? Porque eu não conheço a constelação, mas é exatamente isso. Esse é o contexto. Aí eu procurei um terapeuta, né? Um hipnoterapeuta na época aqui de São Paulo. E o que aconteceu? Veio exatamente isso. Veio uma dor muito grande relacionada ao meu pai. Só que a dor relacionada ao meu pai era o quê? Que fazer dinheiro, eu sempre ouvi dele, que pra fazer dinheiro... Tem que trabalhar duro. Tem que trabalhar pesado. E assim, a minha vida inteira, desde os 13 anos, eu sempre trabalhei pesado. Eu descarregava caminhão, eu trabalhei de motoboy, tipo assim, o dia inteiro, das 7 da manhã à meia-noite. Quando eu fui pra Irlanda, eu trabalhei em 4 empregos, 3 empregos ao mesmo tempo. Varri rua, eu fiz o que tinha que fazer. E eu sempre tinha dinheiro no bolso. Eu nunca fiquei sem dinheiro. Só que, quando eu sentei o bumbum na frente de um computador e, querendo ou não, de uma maneira assim, leve, eu fazia dinheiro, eu me sentia culpado. Leve mais ou menos, porque tem ansiedade, então, né? Não, mas assim, eu juro pra você. A ansiedade era por conta do resultado. Então, a ansiedade, no caso, ela não era por conta disso. A minha ansiedade era por conta do quê? Tu tá mexendo com dinheiro o dia inteiro. Tu entra em uma operação, tu entra, por exemplo, para perder 200 reais ou ganhar 200 reais, talvez 400. Depende do tipo de operação e do tipo de movimentação que você aceita. Entendeu? Então, assim, o que acontecia muito? Quando eu entrava nesses tipos de operações, eu ficava muito ansioso. Porque é dinheiro rolando. Entendeu? Então, assim, só que assim, quando eu fazia a grana, eu dava um jeito de devolver, de perder. Entendi. Era uma coisa assim, e eu não entendia isso. E aí,